Olá! Hoje a gente mergulha numa fonte antiga para desvendar um relato, olha, dramático. A história de uma cidade prestes a ser aniquilada. É uma narrativa sobre fé, cercada pelo maior império da sua época. Vamos falar do Cerco de Jerusalém, direto do livro de Isaías. E a história já começa jogando na nossa cara a pergunta central, uma pergunta quase impossível, né? Será que a fé, a convicção em algo que não se vê, pode mesmo derrotar o poder esmagador de um império militar? Essa é a tensão no coração de tudo que a gente vai ver hoje. Então o cenário é este: Jerusalém. A capital do pequeno reino de Judá está completamente cercada. Lá fora, o exército assírio, a máquina de guerra mais temida do mundo conhecido. Dá para imaginar o medo. A aniquilação parecia ser só uma questão de tempo. Ok, vamos entrar de cabeça nessa crise. Começando pela reação dentro dos muros da cidade. Como é que a liderança de Judá responde a uma ameaça dessas? Uma ameaça à própria existência. A primeira reação do rei Ezequias, olha só, não é militar. Não é um chamado para as armas. É um ato de profundo desespero, de luto espiritual. Ele rasga as próprias roupas, se cobre com um pano de saco, que era o símbolo máximo de humilhação, e vai direto para o templo. A primeira fortaleza dele não é um exército, é a fé. E esse ato de fé é o que guia a primeira ação estratégica dele. Ele manda os oficiais de mais alto escalão, não para um general, mas para o profeta Isaías. Ele está buscando orientação divina antes de qualquer outra coisa. E a mensagem que esses oficiais levam para o profeta é de uma honestidade brutal. Eles falam que a situação é como um parto, onde a mãe não tem mais força para dar luz. É uma imagem muito poderosa de impotência total, sabe? De estar ali, no limite, com a vida e a morte na balança. Essa busca desesperada por uma resposta divina nos leva ao primeiro ponto de virada da história. Vamos ver como esse apelo é recebido. A resposta, através de Isaías, vem na hora e é direta. No meio daquele pânico todo, surge uma promessa de libertação. A primeira palavra de esperança num cenário que era completamente sombrio. Agora, o que é bem interessante aqui é como a profecia é específica. Não é uma promessa vaga, tipo, vai ficar tudo bem. Isaías diz para o rei não ter medo das ameaças e prevê duas coisas muito claras. O rei assírio vai ouvir um boato, vai recuar e vai acabar sendo morto na sua própria terra. É bom a gente guardar esses detalhes. Mas a crise não para por aí. Ela se intensifica. O rei assírio Senaqueribe não se contenta em só cercar a cidade. Ele começa uma guerra psicológica. A ameaça se torna pessoal. Senaqueribe manda uma carta direto para o rei Ezequias. É uma tática para quebrar o moral do líder, sabe? Um ataque direto, calculado, feito para instalar o medo no nível mais alto do poder. E aqui está o centro do ataque psicológico. Senaqueribe não está zombando só de Ezequias, ele está zombando do Deus de Ezequias. Ele transforma a guerra militar num confronto de crenças. Basicamente, ele está dizendo, o seu Deus está mentindo para você, ele não pode te salvar. Para provar o que ele diz, Senaqueribe apresenta seu currículo de vitórias. Ele lista todas as nações que ele já conquistou e, o ponto crucial, os deuses que não conseguiram salvá-las. O argumento dele é baseado em evidências, em vitórias esmagadoras. É uma lógica que parece impecável. Ninguém nunca me deteve. Por que você seria diferente? A resposta de Ezequias a essa ameaça direta é um dos momentos mais simbólicos da história. Ele pega a carta, a prova física da ameaça de Senaqueribe, vai até o templo e abre ela, diante do altar. Ele não está escondendo a ameaça, ele está apresentando ela diretamente para Deus. E a oração dele reflete exatamente esse ato. Ele diz, olha para isso aqui. Ouve o que ele está dizendo. Ezequias enquadra um insulto não como um ataque pessoal, mas como uma afronta direta ao Deus vivo. Ele está na essência dizendo, essa briga não é mais minha, é sua. Então, o desafio foi lançado. A narrativa agora se volta para a resposta divina, entregue mais uma vez pela voz do profeta Isaías. A resposta começa com uma pergunta retórica que soa como um trovão. A perspectiva muda completamente. Senaqueribe, o conquistador todo-poderoso, é redefinido. Ele passa a ser um simples blasfemador que ousou desafiar o Santo de Israel. O poder é totalmente recontextualizado. E aqui a gente vê o confronto central da história, lado a lado. De um lado, a arrogância imperial de Senaqueribe se gabando.
Com meus carros de guerra eu subi até o topo das montanhas. Do outro, a soberania divina respondendo: Você não ouviu que fui eu que planejei isso há muito tempo? A mensagem é clara. O que Senaqueribe vê como sua própria conquista, Deus reivindica como parte de um plano muito maior. E então vem essa imagem, que é incrivelmente poderosa e humilhante. Deus diz que vai tratar o grande imperador como se ele fosse um animal selvagem, colocando um anzol no nariz dele e um freio na boca para levar ele de volta. É a negação total do poder e da autonomia de Senaqueribe. E agora, vamos para a resolução. Qual a promessa feita? Como é que a situação ali no campo de batalha realmente se desenrola? O clímax começa com essa frase simples e assustadora. A intervenção não é uma batalha, não é um confronto de exércitos, é um evento sobrenatural, silencioso, que acontece durante a noite. E este é o resultado. 185 mil é um número impressionante, quase impossível de compreender. Uma força de invasão inteira, dizimada da noite para o dia sem uma única luta. O relato descreve o amanhecer seguinte com uma simplicidade que chega a ser arrepiante. Onde antes havia um acampamento de guerra barulhento e ameaçador, agora só silêncio e morte. O cerco acabou. Simplesmente acabou. E o Senaqueribe? A gente vê aqui o cumprimento exato da profecia de Isaías. Ele recua, derrotado e humilhado, de volta para sua capital, Nínive. E lá, enquanto ele está adorando seu próprio deus Nisroque, seus próprios filhos o assassinam. É um fim irônico e totalmente sem dignidade para um homem que se gabava de ser invencível. E assim, a história nos deixa com essa pergunta para refletir. O que constitui o verdadeiro poder? É a força de um exército? A riqueza de uma nação? Ou é a convicção inabalável da fé diante de probabilidades impossíveis? A resposta nessa narrativa é clara, mas nos desafia a pensar onde é que nós colocamos a nossa própria confiança.